Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma série de correção de 5 questões das provas da certificação CPA 20. O objetivo é avaliarmos e interpretarmos 5 questões com as suas respectivas respostas, e dessa forma você vai estar cada vez mais preparado para realizar a sua prova e ter a sua aprovação. Eu sou o professor Rodrigo da Elite Bancária e vou seguir com vocês nessa aula. Começando com a questão número 1, vamos identificar aqui o que a questão está pedindo nessa primeira pergunta. Qual é o órgão responsável por normatizar e supervisionar o mercado de capitais no Brasil? A. Banco Central do Brasil. B. CMN. C. CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E D. Anbima. É uma questão curta, mas bem interessante. E precisamos ter aqui os conceitos, a gente precisa entender das entidades para não errar nessa resposta. Vamos lá. Então está perguntando sobre o órgão responsável por, primeiro, normatizar e supervisionar o quê? Aqui a função, né? São as funções dele. E aqui está falando sobre qual mercado? Mercado de capitais. Mercado de capitais. Então, primeira coisa, o mercado de capitais é o mercado onde as empresas, por exemplo, buscam capital, sejam lançando seus títulos, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, uma debênture, né? Vamos lembrar dos valores mobiliários, vamos lembrar das ações, vamos lembrar das debêntures, que são títulos emitidos pelas empresas. E cada um desses são investimentos que um investidor coloca seu dinheiro para ter uma determinada rentabilidade. Falando então de mercado de capitais, sempre precisamos lembrar da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Olha aqui, esses dois são valores mobiliários. Perfeito? Mobiliários. E aí, qual a função? Normatizar e supervisionar. Quem que é o supervisor do mercado de capital? Quem que é o supervisor? É a CVM. Olha lá, o supervisor é a CVM. Mas a CVM também normatiza? Sim, a CVM também normatiza, porque ela também emite resoluções e outras normas para disciplinar o mercado. Vamos lembrar, quando a gente fala de fundos de investimento, nós temos a nova resolução 175, que ela versa sobre as diversas características, funcionamentos do mercado de fundo de investimento. É uma norma relativamente nova. Foi a CVM que escreveu, avaliou e publicou. E por que eu estou falando isso? Para a gente não confundir com um órgão normatizador que é a CMN, o Conselho Monetário Nacional. Talvez se tivesse escrito somente o órgão responsável por normatizar, a resposta seria o CMN. Mas não, ela está falando que quem normatiza e supervisiona. Aí sim, a resposta correta é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, não é o CMN, não é a Anbima normatiza, mas vejam, normatiza com a autorregulação junto com as outras entidades, mas ela não supervisiona. Quem supervisiona é a CVM. E o Banco Central? O Banco Central também normatiza e supervisiona? Sim, mas o mercado bancário principalmente. Os bancos. Se tivesse escrito aqui mercado bancário, a resposta seria Banco Central. Tá? Então essa é incorreta também. Então a gente fica com a alternativa C, Comissão de Valores Mobiliários. Resposta com a explicação.
A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é o órgão responsável por fiscalizar, não apareceu lá, mas poderia estar, e regular, ó, é o regulador. Vou colocar aqui para vocês, ó. Regulador. Regulador é igual, é sinônimo a supervisor. Supervisor. Tá? Então, quem regula o mercado, regulador, quem supervisiona o mercado, são funções muito parecidas. No mercado de capitais, dica que eu dei, falou de mercado de capitais, lembrar da CVM. Incluindo, olá, as bolsas de valores, companhias abertas, fundos de investimento, tudo isso está relacionado aqui ao mercado de capitais. Perfeito? Então vamos seguir agora para a pergunta número 2. Qual das alternativas abaixo representa uma característica de um fundo de investimento classificado como curto prazo? A. Investe em títulos de renda fixa com prazo médio inferior a 60 dias e baixo risco de crédito. B. Investe apenas em ações de empresas estáveis. C. Tem como foco principal a rentabilidade cambial. E D. Apresenta elevada alavancagem e volatilidade. Interpretando, estamos falando do quê? De um fundo de investimento e dentre os diversos tipos, as tipologias, as classificações, segundo a CVM, um desses tipos é o fundo de investimento de curto prazo. Aqui, precisamos saber que um fundo de curto prazo é um fundo de renda fixa. E logo ele vai investir em instrumentos de renda fixa. Títulos públicos, por exemplo, ou títulos privados de renda fixa. E se a gente tem esse conceito de que um fundo de curto prazo é um fundo de renda fixa, a gente já vai eliminar algumas alternativas. Olha a alternativa B, investe apenas em ações de empresas estáveis. Aqui seria um fundo de ações, que não é o caso. Perfeito? É outro tipo. C. Tem como foco principal a rentabilidade cambial? Não, porque aí seria um fundo de outro tipo, cambial. D. Apresenta elevada alavancagem e volatilidade? E aí veja, na alternativa A, está falando baixo risco de crédito. E aqui fala elevada alavancagem e volatilidade. São sinônimos numa visão de... Desculpa, são antagônicos numa visão de risco. Na alternativa A, baixo risco de crédito. D, elevada alavancagem e volátil, que significa alto risco. Então, ou é A ou é D. E aí, se a gente está falando de renda fixa, qual que é a nossa conclusão? Conclusão que é baixo risco. Renda fixa. Qual que é o conceito de renda fixa? Eu conheço qual a rentabilidade eu vou receber. Então, a resposta é alternativa A. Investe em títulos de renda fixa, como eu tinha colocado aqui. E aí é uma peculiaridade, o prazo médio desses títulos, médio, tem que ser inferior a 60 dias. Médio, eu posso ter título com 90 dias, posso ter título com 200 dias? Posso, mas na média o prazo tem que ser 60 dias. Por quê? Para ser curto prazo. Perfeito? Olha lá, ajuda, a resposta, né, combina aqui com o que está na questão. Então, não é um fundo que apresenta elevada alavancagem e volatilidade. E aí, qual tipo seria esse fundo? Um fundo multimercado, por exemplo. Um fundo multimercado investe em diversos ativos
buscando uma alta alavancagem, normalmente tem grande volatilidade, por isso que ele é um multimercado. Ok? Então, alternativa A. Fundos de curto prazo devem ter carteira com prazo médio, olha lá, é uma peculiaridade, inferior a 60 dias, poucos dias, por isso que é curto prazo. E investir em ativos de baixo risco de crédito, oferecendo maior segurança e liquidez. Vejam, é totalmente o contrário daquele caso da alternativa D, um fundo alavancado e de alto risco. Então, com isso, a gente conclui essa revisão da pergunta 2. Pergunta 3. Em relação ao perfil do investidor e adequação dos produtos, suitability, assinale a alternativa correta. A. O investidor deve aceitar qualquer produto oferecido pela instituição. B. A instituição deve oferecer produtos adequados ao perfil do cliente. C. A instituição não precisa revisar o perfil após mudanças no mercado. D. Produtos de risco elevado podem ser oferecidos para todos os perfis, desde que tenha assinatura de ciência do cliente. Vamos lá. O que está perguntando? A relação do perfil do investidor e a adequação dos produtos oferecidos pela instituição, que é o chamado suitability. Aqui é o conceito, ele já traz o conceito. O que é suitability? Adequar o produto versus o perfil do investidor. Se eu tenho um investidor que quer correr risco, faz sentido oferecer um produto mais arriscado, como o fundo multimercado que a gente acabou de falar. E o contrário, um investidor com perfil conservador normalmente vai estar transitando ali por um fundo de renda fixa. Ah, o investidor deve aceitar qualquer produto oferecido? Não, errado, ele não vai aceitar qualquer, ele tem que aceitar conforme o seu perfil. B. A instituição deve oferecer produtos adequados ao perfil do cliente? Certo. E aqui a resposta é praticamente o que está na pergunta. É só tomar cuidado. Vamos ver por que a C e a D está incorreta. A instituição não precisa revisar o perfil após mudança de mercado? A instituição sempre deve revisar o perfil do investidor. Aliás, ela precisa fazer isso anualmente, justamente para capturar as mudanças no mercado e mudanças no perfil. Produtos de risco elevado devem ser oferecidos para todos os perfis, desde que com assinatura de ciência. Errado. Preciso corrigir aqui. Aqui é errado também e aqui também. Aqui, produtos de risco elevado não devem ser oferecidos para todos os perfis. É o que eu falei. Se tem um perfil conservador, o que eu tenho que oferecer? O que o gerente tem que oferecer para ele? Produtos de renda fixa. E talvez uma parcela pequena do seu portfólio com um produto um pouco mais arriscado, produtos de médio risco. Perfeito? Então, tomar cuidado com alternativas como essa. Alternativa correta B. Processo de suitability exige que as instituições financeiras conheçam o perfil do cliente, é a primeira etapa, conhecer o perfil do cliente e ofereçam apenas produtos compatíveis, olha a palavra, adequados, compatíveis com o seu perfil, com os seus objetivos. Qual objetivo? É comprar um imóvel, é comprar um veículo, é economizar para a educação do filho no futuro. Quanto de conhecimento que esse cliente tem dos produtos? Vou oferecer um derivativo, ele nem tem ideia do que é um derivativo. E tolerância ao risco. Se ele é conservador, quer assumir baixo risco, ele tem baixa tolerância ao risco.
É isso que eu vou ofertar para ele. Questão 4. O investidor deseja aplicar R$50.000 em uma LCI, com vencimento em 1 ano e taxa de 9% ao ano. Considerando a isenção de IR, qual seria o rendimento líquido aproximado dessa aplicação comparado a um CDB de mesma taxa? A. Igual, pois ambos são renda fixa. B. Maior, pois a LCI é isenta de IR. C. Menor, pois o CDB tem liquidez diária. E D. Igual, pois ambos são protegidos pelo FGC. Gostei bastante dessa questão, precisa ter conhecimento, precisa interpretar para conseguir responder. Vamos lá. O investidor aplicou 50 mil numa LCI. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, uma LCI. O prazo é 1 ano. E a taxa é igual 9% ao ano. E é sabido que a LCI tem isenção de IR. O que isso quer dizer? Que na rentabilidade calculada sobre o valor aplicado, não incide imposto de renda. Agora, se comparar com um CDB de mesma taxa, olha lá, um CDB, não falou do prazo, mas vamos considerar o mesmo prazo, ele está falando da taxa, mesma taxa, 9% ao ano. Qual seria o rendimento líquido dessa aplicação da LCI? Rendimento líquido de imposto. E a gente sabe que não tem imposto. Seria igual ou não? Olha o cuidado. Alternativa A. Alguém já vem aqui e fala: renda fixa. A LCI é renda fixa. O CDB é renda fixa. Os dois têm taxa de 9%, então é igual. Errado. Tá? Não, eles não vão ter a mesma rentabilidade, eles têm a mesma taxa. Por quê? Porque na LCI a gente vai calcular 9% de rentabilidade e não desconta imposto. No CDB, nós vamos calcular 9% menos o imposto. Então vai ser menor que 9%, por exemplo, 8%. Então é menor. Olha lá, LCI, você vai ganhar 9, CDB vai ganhar menos, por exemplo, 8. Então vamos lá. Alternativa B, a rentabilidade, o rendimento líquido LCI é maior, pois LCI é isenta? Sim, é isso. Olha lá, rentabilidade LCI 9, do CDB menor, 8. A C já não é, porque se é maior não é menor. E igual de novo já não é. Ambos são protegidos pelo FGC. Olha lá. Aqui pode chamar de pegadinha, né? Ambos são protegidos pelo FGC? Sim. É igual essa daqui. Os dois são de renda fixa, os dois são protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil. Mas a rentabilidade não é igual. A rentabilidade da LCI é maior. Ok? Então, como eu falei, bem interessante essa pergunta que requer um conhecimento do candidato. A LCI é isenta de IR para as pessoas físicas. Um CDB com a mesma taxa bruta, que seria 9%, teria desconto de IR. Como o prazo é 1 ano, olha lá, seria de 20%. Então, do rendimento de 9%, tem que descontar 20% de IR. E aí a rentabilidade líquida vai ser menor que 9%. Por exemplo, 8%. Né? A gente nem precisa fazer o cálculo correto, é só saber que vai ser menor. A gente já consegue responder a questão. Ok? E agora a gente vai para a pergunta 5. Antes de passar para a questão, se você está buscando a sua certificação no CPA 20, nós temos uma mentoria especializada e focada em 8 encontros, onde
o aluno vai se deparar com as questões que mais caem na prova, resumos dos principais conteúdos, e com isso ele vai ter a preparação, através dos simulados também, a preparação ideal para tirar a sua certificação. Se você quiser mais informações, você encontra aqui na descrição do vídeo. E agora a gente vai para a questão 5. Em relação à marcação de mercado nos fundos de investimento, assinale a alternativa correta. A. A marcação de mercado permite que o valor da cota reflita diariamente o preço dos ativos da carteira. B. A marcação a mercado é feita apenas no vencimento dos títulos. C. É um mecanismo utilizado exclusivamente para ações. D. A marcação a mercado garante rentabilidade mínima ao investidor. Primeiro, temos que saber o que é marcação a mercado. E aqui está aplicando aos fundos de investimento, o que ele quer saber a resposta correta. Vamos lá. Imagina que você comprou, vou dar um exemplo mais simples, uma ação da Vale do Rio Doce que custou 30. No dia seguinte, ela caiu para 29. Depois ela subiu para 32 e a cada dia ela vai alterando de valor. Mesma coisa com título. Você compra um título público e você pagou R$1.000. Mas a taxa de juros subiu. Lembra da relação? A gente precisa lembrar disso para a prova. Quando a gente fala de título público, títulos em geral, quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Então imagina que a taxa de juros subiu e caiu o preço do título para 990. Depois subiu para 1.100, etc. E aí vão ter cada dia o seu valor. Qual o valor? Valor de mercado. A marcação de mercado é considerar o valor, a valorização dos títulos, das ações, dos ativos de forma geral naquele dia. Esse é o conceito de marcação a mercado. Agora, vamos para as alternativas. A marcação a mercado permite que o valor da cota... vamos lá. O valor da cota é composto pelo valor dos ativos. Eu calculo o valor dos ativos a valor de mercado e chego no valor da cota. A marcação a mercado permite que o valor da cota daquele fundo reflita diariamente o preço dos ativos da carteira. Olá, exatamente o que eu falei. A marcação a mercado é feita apenas no vencimento? Não, ela é feita diariamente, conforme os exemplos que eu coloquei. Então não é no vencimento. É um mecanismo utilizado exclusivamente para ações? Não. Olá, eu dei o exemplo aqui de uma ação, que eu falei até que era da Vale, e de um título. Pode ser um título público. Um título público. Perfeito? Então, não é só para ações. E D, a marcação ao mercado garante uma rentabilidade mínima ao investidor? Não garante nada. Ela só marca, ela só contabiliza o valor do ativo e, consequentemente, o valor da cota daquele fundo. Não garante rentabilidade em momento nenhum, também está incorreta. Perfeito? Então, mais uma vez aqui, para a gente memorizar. A marcação ao mercado permite que o valor da cota reflita diariamente o preço dos ativos daquela carteira. Precifico todos os ativos daquela carteira, daquele fundo, calculo o valor da cota, a cota está sempre sendo atualizada. Alternativa A. Olá, a marcação a mercado ajusta diariamente, não é no vencimento, o valor dos ativos da carteira daqueles fundos. De acordo com o quê? Com o preço de mercado. Vou lá, vejo no mercado qual é o preço da ação da Vale. Marco. Vou lá, vejo qual o preço daquele título público. Marco. No dia seguinte, a mesma coisa. E sempre ele vai estar mudando, porque é mercado, oferta e demanda. E ele reflete de forma mais precisa o valor da cota, a cota é atualizada, e se tiver volatilidade, claro, vai ser refletido no valor da cota e no valor daquele fundo especificamente.
Perfeito? Finalizamos aqui essas 5 questões. Então agradeço a participação de vocês. Até o próximo vídeo dessa série.